28 dias. Foi esse o tempo que uma família resistiu dentro daquela casa. Antes deles, um crime brutal havia manchado aquelas paredes para sempre. Depois deles, o mundo inteiro ficou sabendo o nome daquele endereço. Amityville. Esta é a reconstrução de um dos casos mais famosos da história do sobrenatural. Antes de qualquer relato paranormal, existiu uma tragédia real. Em 13 de novembro de 1974, Ronald Deffel Jr., de 23 anos, matou 6 membros da própria família enquanto eles dormiam. Seu pai, sua mãe e seus 4 irmãos mais novos foram mortos dentro dos próprios quartos, na casa colonial de 3 andares à beira do canal Amityville. Ronald Deffel Jr. afirmou em diferentes momentos versões contraditórias sobre o crime. Em uma delas disse ter ouvido vozes que o instruíam a matar a sua família. O tribunal não aceitou a alegação de insanidade, ele foi condenado por 6 acusações de assassinato em segundo grau e passou o resto da sua vida na prisão. A casa, testemunha silenciosa daquela noite, ficou marcada para sempre na memória da cidade. E foi exatamente nela que uma nova família decidiu recomeçar a vida, pouco mais de um ano depois. Em dezembro de 1975, George e Kate Lutz compraram a casa da Ocean Avenue, Amityville. O valor era muito abaixo do mercado da região. Uma casa grande, elegante, com vista para a água, por um preço que parecia bom demais para ser verdade. George e Kate sabiam da história do imóvel, sabia do que havia acontecido ali. Mesmo assim, decidiram seguir em frente. Junto com os 3 filhos do casal, eles se mudaram para dentro da residência no dia 18 de dezembro de 1975. Segundo a família, os primeiros dias pareciam normais. Uma casa nova, uma vida nova, um recomeço, mas essa sensação não duraria muito tempo. Segundo os relatos de George e Kate Lutz, ainda na primeira semana, algo começou a mudar dentro daquela casa. Um cheiro forte, parecido com excremento, surgia do nada em determinados cômodos, sem explicação e sem origem aparente. Ao mesmo tempo, a família descreveu pontos extremamente frios dentro da casa, mesmo com o aquecimento ligado. Kate Lutz relatou sentir um frio que parecia gelar até os ossos, concentrado em áreas específicas, como se algo estivesse ali, parado, observando. Portas que haviam sido fechadas apareciam abertas. Janelas travadas eram encontradas escancaradas pela manhã, sem sinal de arrombamento. Em um dos relatos mais lembrados do caso, a família descreveu um enxame de moscas aparecendo dentro de um dos quartos, em pleno inverno, quando nenhum inseto deveria sobreviver ao frio de Nova York. Durante as madrugadas, ruídos golpeavam as paredes. Passos eram ouvidos no andar de cima quando todos já estavam deitados. Segundo os relatos, algo parecia caminhar dentro da própria casa. A caçula da família, Missy, começou a mencionar uma amiga imaginária, uma presença que ela chamava de Jodie. Segundo Kate Lutz, sua filha descrevia Jodie como uma criatura com o formato de um porco, com olhos que brilhavam no escuro. Em determinado momento, a família relatou ter encontrado marcas de patas na neve, do lado de fora da casa, sem qualquer explicação de onde teria vindo. Os pesadelos também se tornaram frequentes. George Lutz contou ter sonhado repetidamente com a imagem de um encapuzado, uma figura vermelha e sombria, quase sempre relacionada, segundo ele, à mesma hora da madrugada. E essa hora era sempre a mesma, 3h15 da manhã. Um horário que, segundo os relatos, coincidia com o momento em que Ronald Deffel Jr. teria cometido os assassinatos um ano antes. Ao longo das semanas, o comportamento de George Lutz também começou a mudar. Segundo Kate, ele passou a acordar sempre no mesmo horário todas as noites sem explicação. Ele relatou sentir uma frieza emocional crescente, como se estivesse se distanciando de si mesmo. Testemunhas próximas da família disseram notar mudanças em seu semblante, como se algo aos poucos estivesse tomando conta dele. Outros episódios também foram registrados pela família, como portas de armários que se abriam sozinhas durante a noite, e uma espécie de baba verde e gosmenta que teria escorrido pelas escadas da casa, em um dos momentos mais assustadores contados por eles posteriormente. Diante do acúmulo desses acontecimentos, a família decide buscar ajuda especializada. Foi nesse contexto que Ed e Lorraine Warren entraram na história. O casal, já conhecido por investigar casos de suposta atividade paranormal nos Estados Unidos, foi convidado a visitar a casa de Amityville. Ao lado deles estava uma equipe de pesquisadores, incluindo padres e outros investigadores interessados no caso. Segundo Lorraine Warren, ao entrar na residência ela sentiu imediatamente uma energia extremamente negativa, como se a própria casa estivesse impregnada por algo maligno. Os Warren afirmaram que a propriedade poderia estar sob influência de uma força que não era apenas um espírito isolado, mas algo mais antigo e mais poderoso. Durante uma das sessões realizadas na casa, os investigadores relataram fenômenos que reforçaram ainda mais o clima de terror. Registros em áudio feitos durante essas investigações capturaram, segundo os pesquisadores, sons que não poderiam ser explicados pelos presentes no local. Um padre que esteve na casa, identificado posteriormente como Padre Ralph Pecoraro, afirmou ter ouvido uma voz dizendo que ele saísse dali, durante uma tentativa de bênção no imóvel. Segundo relatos, ele também teria desenvolvido sintomas físicos inexplicáveis nos dias seguintes à visita. Para os investigadores, tudo aquilo reforçava a ideia de que a residência guardava algo além da compreensão comum. Mas, para a família que ainda vivia ali dentro, o medo já havia se tornado insuportável. Apenas 28 dias depois de terem se mudado, em 14 de janeiro de 1976, George e Kate Lutz decidiram deixar a casa de Amityville. Segundo
Segundo a família, eles saíram apenas com os pertences essenciais, deixando praticamente tudo para trás. Eles jamais retornariam para morar naquele endereço. Em entrevistas posteriores, o casal afirmou que o nível de medo vivido durante aquelas 4 semanas havia sido maior do que qualquer coisa que pudessem suportar. Para eles, sair dali era a única opção que restava. A casa, mais uma vez, ficaria marcada por um novo capítulo de sua história. Pouco tempo depois de deixarem a residência, George e Kate Lutz decidiram contar sua história ao escritor Jay Anson. Em 1977, o livro The Amityville Horror foi publicado, reunindo os relatos da família sobre os 28 dias vividos dentro daquela casa. A obra se tornou um fenômeno editorial, vendendo bilhões de cópias e despertando interesse público pelo caso. Em 1979, a história ganhou as telas de cinema, com o filme Amityville Horror, Uma História Real, que se tornou um sucesso de bilheteria e apresentou aquele endereço a uma audiência ainda maior. Ao longo das décadas seguintes, o caso Amityville inspirou diversas outras produções, remakes e derivados, consolidando-se como um dos relatos mais conhecidos dentro do universo do sobrenatural. A casa da Ocean Avenue Amityville, até hoje, é um dos endereços mais comentados da história americana. Mesmo depois de reformada e com numeração alterada para dificultar a localização por curiosos, ela continua atraindo a atenção de pesquisadores, turistas e entusiastas do assunto ao redor do mundo. Décadas se passaram desde aquela mudança, em dezembro de 1975. Ronald Deffel Jr. morreu na prisão em 2021, sem nunca revelar de forma definitiva o que realmente o levou a cometer aquele crime. George e Kate Lutz mantiveram, até o fim de suas vidas, a mesma versão sobre o que viveram dentro daquela casa. Investigadores, escritores, jornalistas e curiosos continuam até hoje revisitando cada detalhe daqueles 28 dias. O que exatamente aconteceu dentro da casa de Amityville em Ocean Avenue permanece um dos grandes mistérios do sobrenatural. E talvez seja exatamente por isso que o caso Amityville continua despertando tanto fascínio. Porque décadas depois, ainda não sabemos exatamente onde termina um relato e onde começa aquilo que talvez nunca tenhamos respostas. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos mistérios, lendas e casos sobrenaturais. Nos vemos no próximo vídeo.